Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo à nossa Hora da Meia-Noite, um quadro clássico aqui do canal, pra gente fugir um pouquinho de política, né, meus irmãos? Por incrível que pareça, um quadro vendo fantasma e até demônios é mais leve do que falar desses políticos. Será que a coisa tá pesada no Brasil? Eu tava pensando nisso aqui enquanto fazia esse vídeo e digo, meu Deus, realmente o negócio tá pesado, meus irmãos. Mas é o seguinte, o primeiro vídeo que a gente vai analisar aqui, ele sinceramente é um vídeo intrigante de verdade, família. É difícil você dizer do que se trata. Eu quero que vocês primeiro vejam, né? A gente sempre faz assim para que a minha opinião não contamine a forma que você vai pensar e vai reagir ao vídeo, tá certo? Então vamos primeiro ver juntos aqui e depois eu comento aqui o que é que eu achei, né? Vamos lá. Только не комментируй, если надо. Что моргает как-то. О! Очень интересно. Почему он до сих пор светится? Оно вниз падает. Что-то странное. Ой-ой-ой. Пиздец. Bom, agora que você já viu, meu irmão, tirou a sua própria conclusão, aparentemente parece ser um míssil, né? Parece um míssil ali e que inclusive chega a explodir no céu. Agora, o que é diferente, o que é estranho é a forma que ele se espalha e depois parece muito e depois parece muito com aquele ataque do Kuririn, né? Que ele usa no Dragon Ball Z, que ele joga uma esfera de energia e depois ela sobe pro céu e vira vários fragmentos. Lembrou isso aí? Né? E esses fragmentos eles brilham como estrelas, meus irmãos. É muito estranho isso aí. Se você me perguntar, eu diria que é um míssil. Eu diria que é um míssil. E no caso, essas estrelas que parecem brilhar ali ao redor, seria, no caso, os fragmentos do próprio míssil. Pegando fogo, não sei, alguma coisa do tipo. Tem quem diga que é alienígena e tal, mas eu não acredito muito em alienígena, já disse a vocês. Não descarta a possibilidade de existir vidas em outro planeta, até pelo tamanho do universo e a criatividade do próprio Deus. Eu até entendo aquela passagem bíblica, a casa do meu pai tem muitas moradas, eu creio que possa ser outras formas de vida, não só outras religiões. Enfim, isso é um assunto que cada um tem o seu ponto de vista. Eu não estou aqui impondo o meu, simplesmente comentando com um de vocês, meus irmãos, porque é isso que eu sou, mais um aqui, como qualquer outro aqui que comenta, que assiste o canal. Vamos pro segundo, que o segundo já é mais tenebroso, né? A gente vai aumentando aqui o nível dos vídeos, família. Já vá segurando aí, se tiver com vontade de dar aquele cagão, aguenta firme, se segura. Vamos lá pro próximo. Esse daí, meu irmão, é cabuloso. Você já pensou? Você, né, que principalmente quem mora em condomínio, né, apartamento assim, você tá indo pra casa e passa por uma coisa dessa. Internet, infelizmente, sempre há a possibilidade de ser uma farsa, ser uma montagem, né? E os caras hoje, com os programas que tem, estão fazendo às vezes muito melhores do que filme. Agora, quando acontece assim, meus irmãos, né? Você vê que tá claro o ambiente, seria muito mais fácil colocar escuro, né? Se o cara vai fazer uma montagem, olhando por esse ponto de vista, eu não tô dizendo que seja de fato real ou irreal,
Mas analisando assim o fenômeno, é fato que muita gente fala desses espíritos em sombra, né? E geralmente quando ele é assim, não é coisa boa, né? O pessoal fala muito em poltergeist, mas o poltergeist ele sempre é associado a alguma pessoa, ele vem da mente de alguma pessoa. Aí tem muita discussão sobre isso, se seria uma entidade que a própria pessoa cria através da paranormalidade, ou se é um tipo de espírito que precisa, no caso de uma pessoa com uma paranormalidade forte, que aí ele se aproveita dessa energia para conseguir aparecer e criar forças para mover o objeto e até, num caso como esse aí, se for realmente esse o caso, de mexer com a própria pessoa, meus irmãos. O fato é que, desde que o mundo existe, que as pessoas acreditam nesses fenômenos e relatam esse tipo de coisa. Não sei se esse aqui é real, infelizmente nesse tempo de hoje é difícil você dizer isso, mas sendo real ou não, eu acho que é o menos relevante. O que interessa mesmo pra gente é que ele serve para demonstrar, dar um exemplo bom de que os antigos já falavam sobre essas coisas. Era muito comum, inclusive para meio que afastar essas coisas, um casal quando ia para uma casa nova, um empresário quando ia abrir a sua fábrica, sua empresa, era muito comum, uma loja que fosse, era muito comum mesmo, eles pedirem a um padre, né, até pagar para o padre ir lá, benzer, fazer às vezes uma missa. Às vezes tinha, principalmente mais antiga aqui na minha cidade tinha muito, né? Você até olhando a história da cidade você vê isso. Eu até falei do shopping que tinha aqui, né? Que tinha essa fama de ser assombrado, e antes de ele ser shopping ele era uma rádio. E teve uma grande inauguração também, o pessoal fazia churrasco porque, segundo acreditava, né? Você fazia a benção com os padres e colocava, abrir um banquete para as pessoas se alegrarem ali, e essa alegria trazer bênçãos, trazer energia positiva para o teu negócio. Eu acho que esse era um costume, meus irmãos, que infelizmente a gente perdeu e que de uma forma ou de outra ele fazia a diferença assim. Por mais incrédulo que as pessoas sejam, eu acho que isso foi uma parte de nós que a gente perdeu, e isso aí pode dar 100% de culpa à mídia, porque foi a mídia que trabalhou isso, né? A mídia ao longo do tempo vem trabalhando a mente das pessoas, negando a espiritualidade, e se você fala sobre isso agora, você está simplesmente ridicularizado, você cai no ridículo, segundo eles. Não tem como, você pode ter a sua espiritualidade, mas você não deve falar sobre ela, você não deve usar ela para explicar nada do seu ponto de vista. Fiz um vídeo aqui mesmo, ele foi, eu vou mostrar aí para vocês, vocês já têm noção do que é. Ele foi bloqueado, né? E eu simplesmente falava de uma declaração errada que o Papa deu, totalmente errada, contraditória, que vai contra as Sagradas Escrituras que ele mesmo deveria defender, né? Ele ali como o chefe do catolicismo, ele deveria defender, e ele faz o contrário. Então eu falei esse ponto de vista, não ataco ninguém, como nos nossos vídeos aqui a gente sempre faz. Respeitamos as escolhas de todos, respeitamos todos. Agora, interpretações bíblicas, né, querendo ser distorcidas dessa maneira, é simplesmente o que eu apontei. E esse vídeo foi proibido. Então você vê que existe, né, um consenso geral nessa questão. Você pode ter a sua espiritualidade, portanto que você não a pratique, portanto que você não use nada dela para explicar qualquer coisa que seja do mundo. É bem complicado, meus irmãos, mas nós estamos caminhando literalmente para uma ditadura também nessa área. Cada dia isso fica mais provado. Inclusive a alegação que a própria plataforma deu é que eram grupos protegidos pela lei e não se poderia fazer críticas, né? É óbvio que eu não ataquei, até porque se eu tivesse atacado eles cancelam parceria na mesma hora. Simplesmente não se pode nem sequer fazer críticas a ações de uma militância, não de escolha de pessoas. Enfim, mas no próximo caso, meus irmãos, que tá ficando cada vez mais cabuloso. Você tá vendo que o nível do terror tá aumentando. Espero que você não esteja sozinho aí, porque depois que você fechar esse vídeo, se não deixar like, meu irmão, vai ser arrastado pelo pé, pode ter certeza. Vamos lá.
esse último aí, família, eu não tinha visto nenhum desses vídeos, tô vendo junto aqui com vocês, mas é como se fosse um flagra de uma criatura, né? Os americanos, eles costumam ter muitos canais famosos, inclusive, só de analisar esse tipo de captura. E aí tem dois motivos, você acredita no que você quiser, né? Um é porque lá tem muito mais câmeras do que aqui no Brasil. Praticamente é costume todas as pessoas ter câmeras de segurança. Não é o caso desse vídeo que a gente viu. Nesse caso aí você vê que é meio que uma investigação, a pessoa já tá gravando, né? O que deixa ainda mais duvidoso. É muito difícil que uma criatura dessa, se realmente fosse, ela ia estar dentro de uma casa e ia aparecer assim, na hora que o cara estivesse gravando. Eu acho muito difícil, né? Esses fenômenos, meus irmãos, de criaturas esquisitas, estranhas, que o pessoal não sabe identificar, onde você normalmente vê que realmente acontece, nesses matos fechados, na Caatinga, o sul do país, né? Aquele matão alto, aquele capinzão alto, é mais fácil você ver ali, nesses cantos assim. E outra coisa que, apesar da evolução das pessoas estarem sempre com câmeras e tal, né, tem um celular para gravar, quando um fenômeno real desse aparece, parece que ele sabe que você vai gravar. Dificilmente você consegue realmente ter imagens boas, ângulos bons e de fato dar aquele flagrante, né? É outra coisa também incomum. É normal até esses aparelhos descarregarem. Então é uma coisa que é intrigante também por essa questão. Esse aí eu já diria pra você com 100% de certeza que é um fakeão mesmo. Essa imagem aí que a gente viu, né? O pessoal faz muito isso lá também. Eles são espertos, eles colocam como se fosse vídeos anônimos, né? Ninguém sabe quem fez, onde foi feito. Eles só analisam o flagra. Isso dá milhões de views aqui na plataforma. Infelizmente tudo vira meio de negócio, né, família? E quando parte para virar meio de negócio, né, dar dinheiro, aí a pessoa já começa a agir também de má fé, né, para causar aquilo ali, aquele efeito como se fosse um filme. Mas enfim, a ideia não é ficar apontando se é fake ou não, a ideia é usar esses exemplos para a gente falar desses fenômenos que as pessoas viam e que continuam vendo até os dias de hoje. Parece que quanto mais sozinho você tiver, quanto menos esperando você estiver, mais fácil é de você ver uma criatura dessa. Tenho certeza que aqui nos comentários vai ter muita gente falando das suas experiências com o paranormal. Eu faço questão de saber, tá certo, meus irmãos? E confirma aí pra mim se de fato essa minha teoria, esse meu ponto de vista, de que essas coisas realmente aparecem geralmente quando você não tá esperando e quando você não tem como filmá-las. Geralmente eu vejo assim. Enfim, deixa aí nos comentários, tá certo? Seja qual for a tua opinião, ela será sempre bem-vinda. Compartilha, mostra pra mais amigos para que a gente possa dar continuidade a esse quadro. Quadros assim, eles são mais complicados de fazer, né? Porque envolve vídeos de terceiro e às vezes dá ruim. Mas é isso aí. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Voltamos amanhã às 7h30 com mais uma notícia da hora pra você. Um abraço e seguimos juntos. Fui!